Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Anvisa autoriza a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e libera testes em idosos de até 69 anos. Rio de Janeiro tem queda de até 39% no número de casos. E em São Paulo, pesquisa aponta que 1,5 milhão de pessoas têm anticorpos para o coronavírus. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. A Anvisa autorizou mudanças nos testes com a vacina de Oxford. Então vamos até Brasília com a Nathalie Machado. Oi, Nathalie, boa noite para você. Oi, Giovana, boa noite a todos. Essas mudanças já estão no Diário Oficial da União e foram sugeridas pelos desenvolvedores da tecnologia da vacina contra a Covid-19. Entre elas está a aplicação da segunda dose da vacina 4 semanas depois da primeira. Esse reforço não estava previsto, mas pode ajudar na imunização contra o novo coronavírus. Além disso, a agência também autorizou a aplicação das doses de testes em idosos que tenham até 69 anos. Antes, a faixa etária era até 55 anos. Na semana passada, o governo federal liberou quase 2 bilhões de reais para a aquisição de insumo e a transferência de tecnologia da vacina. Se a eficácia for comprovada, o Brasil deve receber 30 milhões de doses até dezembro. Giovana. Obrigada por todas as informações, Nathalie. No Rio, houve uma queda de 39% nos casos da doença. Quem tem os detalhes para a gente é o Leonardo Ack. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Essa redução foi registrada entre os dias 12 e 26 de julho pela Secretaria Extraordinária da Covid, que é ligada à Secretaria Estadual de Saúde. Agora, esse recuo foi 10 pontos percentuais maior do que observado entre o fim de junho e o início de julho, período em que o estado já havia chegado a 29% de redução no número de casos. A secretaria também identificou um declínio na curva de mortes pela Covid de 15% entre a metade e o fim do mês de julho. No próximo sábado, os principais pontos turísticos da capital, como o Bondinho do Pão de Açúcar, vão voltar a receber visitantes. Agora, todos cumprindo os protocolos sanitários. A capacidade está limitada a 75% do total. Giovana. Voltando aos poucos. Obrigada, Leonardo. Em São Paulo, 1,5 milhão de adultos podem ter sido infectados pelo coronavírus. Essa é a estimativa de um estudo feito por pesquisadores da USP e da Unifesp, duas das principais universidades do país. Lúcio Sturme, o resultado surpreendeu os pesquisadores. Boa noite. Boa noite, Giovana. Surpreendeu sim, porque o número é 6 vezes maior do que o total de casos confirmados na capital paulista, que é de 247 mil. Então, de acordo com a pesquisa, para cada paulistano diagnosticado, haveria outros 6 assintomáticos na cidade. A pesquisa foi bem ampla, submeteu 1.470 voluntários a 2 testes diferentes e foi feito em todas as regiões da capital. Quase 18% apresentaram anticorpos contra o coronavírus, o que significa que essas pessoas já tiveram contato com o vírus. A notícia boa, Giovana, é que, comparando com resultados anteriores de outras pesquisas, a Covid-19 não está apresentando um crescimento acelerado na capital paulista. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Lúcia. Obrigada pelas explicações e um bom descanso. A Justiça reduziu as medidas de bloqueio em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O repórter Vitor Costa é quem traz os detalhes. Boa noite, Vitor. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. O pedido foi feito pelo Ministério Público. O bloqueio total decretado pela Prefeitura de Pelotas começou no sábado à noite e vale até o meio-dia desta terça. Agora, a Justiça permitiu a circulação de pessoas e veículos nas ruas, mas manteve a proibição de permanência em locais públicos, além do funcionamento do transporte coletivo e do comércio não essencial. O Ministério Público argumentou que a pandemia não pode ferir o direito constitucional de ir e vir. Giovana?
Obrigada pelas informações, Vitor. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 3.057.470 casos de coronavírus registrados, com 101.752 mortes. 703 ocorreram nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.163.812 pacientes se recuperaram da doença, estão curados e 791.906 estão em acompanhamento. Em todo o mundo, os casos superaram a marca dos 20 milhões de pessoas, segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já tem data para retomar as buscas pelas vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. Virgínia Nalon, boa noite para você. Quando isso deve acontecer? Oi, Giovana, boa noite para você também, boa noite a todos. Vai ser no dia 27 de agosto, 60 militares vão seguir todas as recomendações de segurança que o momento exige. 11 vítimas ainda não foram localizadas. As buscas em Brumadinho foram suspensas no dia 21 de março pela primeira vez desde que houve o rompimento da barragem, ficando por cerca de 5 meses paralisadas. Os bombeiros começaram as buscas no dia 25 de janeiro de 2019 e não pararam desde então. 259 pessoas morreram na tragédia. Giovana. Obrigada, Virgínia. Um bom trabalho para você. A adoção de impostos sobre compras pela internet depende da redução de carga tributária em outros produtos. A opinião é do deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal. Ele é presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária e participou do JR Entrevista desta segunda-feira. Não adianta eu colocar um trem só com as rodinhas do lado direito. Eu tenho que colocar o trem no trilho com as rodas dos dois lados, esquerda e direita. Porque se for para fazer só um imposto sobre movimentação financeira, com o intuito de exonerar a folha de pagamento, tributando serviços que hoje não são tributados, então a gente precisa respeitar isso. Se existem empresas internacionais vendendo produtos dentro do nosso país que não estão pagando nenhum imposto, a ideia não é ruim. Mas como fazer isso para que não se torne uma nova CPMF? Que aumente ainda mais o custo de produção no nosso país e, principalmente, o custo da população que está clamando para reduzir esse custo. Então, para deixar claro, o senhor não é contra essa possibilidade? Desde que o governo reduza o imposto sobre produtos prometido quando o Bolsonaro fez campanha lá atrás. Porque se não tiver nenhuma proposta para reduzir os impostos do nosso país sobre aquilo que o povo brasileiro mais carente consome de fato e verdade, que é ir no supermercado, ir numa farmácia, fazer compras básicas para a sua vida, de que nós estamos falando? Estamos falando, literalmente, em pregar para fora. É bonito de falar, mas é uma reforma que não vai ter efetividade nenhuma para a população. Quais seriam os consensos possíveis neste momento? Bom, o que nós enxergamos hoje, se for falar de consenso, é de que é praticamente unânime o entendimento que nós precisamos simplificar. Então, a simplificação, a união de todos os tributos, federais, estaduais e municipais, em um único imposto, conhecido como IBS ou IVA em alguns países, né? Não é parecido com o Sales Tax, que infelizmente a proposta que hoje ganhou mais corpo, ela ganha esse corpo, mas sem olhar para o modelo americano, e sim para o modelo mais europeu, que é o IBS. Esse modelo, ele já resolve um problema do setor produtivo de muitos anos, que é exatamente da complexidade tributária. Você enxuga essa complexidade tributária e foi muito bem vista, inclusive, pelos governadores, prefeitos em todo o Brasil, então ela ganha corpo e é bem provável que será aprovada sim. O senhor acha que, dessa forma, com a unificação, a gente deixa de fazer uma reforma tributária mais profunda? O modelo que existe hoje, ele não é uma reforma tributária, é uma simplificação tributária. Uma reforma tributária, você entendeu o que a população quer. Se você perguntar para todos os cidadãos, seja ele o mais pobre, classe média, até classe rica, ele quer pagar menos imposto quando ele vai consumir. Ele quer pagar menos imposto na produção, porque se ele é rico, provavelmente ele produz alguma coisa. É um industrial, é dono de alguma empresa. Todos querem pagar menos imposto na produção. E se você falar para uma empresa que você vai cobrar lucros e dividendos dela e que você vai diminuir o imposto de renda da pessoa jurídica, ele aceita. Um programa especial sobre o Líbano foi exibido nesta segunda-feira pela Record News e nas plataformas digitais da Record TV. Participaram o ex-presidente Michel Temer, que vai chefiar uma missão brasileira de ajuda às vítimas da explosão em Beirute, e o professor e doutor em ciência política da Universidade de São Paulo, Samuel Feldberg. Eu menciono essa explosão como um catalisador, vai dar força para aqueles que protestavam contra a situação econômica, contra a corrupção, a acrescentar a esse elemento uma tentativa de conter o poder que o Hezbollah havia obtido
no governo libanês. O senhor tem detalhes de como vai ser essa missão, a sua missão? Não tem todos os detalhes, Sérgio. Agora, o que ocorre é exatamente isso que você acabou de anunciar, ou seja, o governo brasileiro, naturalmente sabendo do grande número da comunidade libanesa aqui no Brasil, você sabe que é o dobro da população do Líbano, né? Resolveu praticar esse gesto humanitário, que é mandar medicamentos e alimentos para o Líbano. E agora à noite, o ex-presidente Michel Temer foi liberado para viajar ao Líbano. Réu em 2 ações penais, ele precisava de autorização da Justiça Federal. O presidente Donald Trump ameaçou taxar produtos brasileiros por causa das tarifas impostas ao etanol importado dos Estados Unidos. Trump sugeriu que pode impor tarifas ao Brasil em reciprocidade às taxas de até 20% que são cobradas sobre o etanol americano, mas não especificou sobre qual produto seria. E a crescente tensão entre Estados Unidos e China movimentou o mercado financeiro nesse início de semana. O dólar subiu quase 1%, vendido a R$ 5,46. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,65%, acima dos 103 mil pontos. Futebol, nesta segunda-feira, Inter de Milão e Manchester United garantiram vaga nas semifinais da Liga da Europa. Veja os gols. Os ingleses do Manchester só conseguiram vencer os dinamarqueses do Copenhagen na prorrogação. O português Bruno Fernandes, de pênalti, fez o gol da classificação. Já os italianos da Inter levaram a melhor sobre os alemães do Bayer Leverkusen. Barella marcou o primeiro e Lukaku fez o segundo. O Bayer diminuiu com Havertz, mas a Inter ficou com a vaga na semifinal da competição. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta segunda-feira. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência.